Fala pessoal, meu nome é Pedro, sou membro do PET Produção da UFRN e estarei aqui hoje com vocês apresentando esse tutorial de como fazer uma macro no Google Sheets. Vamos fazer primeiro no Google Sheets, por ser uma plataforma hoje bastante utilizada, um recurso do Google que permite um compartilhamento em que mais de uma pessoa pode operar nessa planilha. Então é bastante útil, seja para o seu trabalho, seja para a sua faculdade, né? E aí essa ferramenta que a gente chama de macro, né? Se você não sabe o que é, por sua definição, a macro é uma sequência de comandos de um aplicativo ou conjunto de instruções de uma linguagem de programação passíveis de serem armazenados em disco ou na memória como entes independentes que, quando solicitados, executam os comandos ou as instruções na mesma sequência em que foram armazenados. Entendeu alguma coisa? Talvez não, né? Vou simplificar para você. É uma forma de a gente evitar retrabalhos e automatizar tarefas com apenas um clique. Toda a ação que você quer fazer pode ser resumida em apenas um clique com a utilização da macro. E vamos trabalhar aqui com dois exemplos para mostrar para você. Ficou curioso? Então vem comigo. Nesse primeiro exemplo, nós temos um caso bastante comum, bastante normal, digamos assim, no nosso dia a dia, que é um registro de dados pessoais. Na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, não necessariamente vai ser registro de dados pessoais, mas sim registro de dados de alguma coisa, de algum processo ou de algum procedimento normal do dia a dia. Em um cenário marcado pela análise de dados, isso aqui é um exemplo bastante comum, bastante evidente, bastante recorrente, até em qualquer cenário que você esteja inserido. E aí, o que acontece? Nesse primeiro caso, nós temos para registrar o nome da pessoa, a idade da pessoa, o grau de escolaridade, a profissão e a renda mensal. Então, naturalmente, para que você registre esses dados, para que eles fiquem armazenados numa tabela, você provavelmente faria assim. Vamos usar um exemplo como Lucas, de idade 18 anos, o grau de escolaridade superior incompleto, profissão seria estudante, vou corrigir aqui, estudante, e a renda mensal, vamos colocar de R$ 500, certo? E aí você naturalmente fecharia aqui, criaria nossa primeira linha da nossa tabela. Vamos adicionar outro estudante aqui. Naturalmente, ou você colocaria o nome dele aqui embaixo, ou já para facilitar a sua vida, você poderia clicar com o botão direito do mouse no nome aqui e inserir uma linha acima. E aí você criaria já outro espaço para poder registrar o nosso segundo dado pessoal, nossa segunda pessoa. Então, o nome aqui seria Fábio, a idade seria 20 anos, grau de escolaridade superior completo, profissão, vamos colocar já como se ele fosse formado, bastante jovem, né, com 20 anos já formado, mas engenheiro, e uma renda mensal de R$ 5.000, ok? Então, essa seria a forma natural de a gente estar registrando os nomes, os dados das pessoas em uma tabela. E aí eu vou mostrar agora como a gente pode estar fazendo isso de forma automática, em que a gente vai colocar os dados aqui e com apenas um clique, esses dados vão começar a preencher uma tabela aqui embaixo, certo? O que a gente pode fazer? A macro, ela permite esse cadastro com apenas um clique. Como a gente faz para criar uma macro? Na sua planilha, no Google Sheets, no nome extensões, aqui em cima, você vai ver o nome macro, certo? E aqui você vai ver o nome gravar macro. A partir do momento que você clica nesse gravar macro, tudo que você executar na sua planilha, ele vai estar gravando e vai estar registrando, certo? Então, o que a gente quer fazer? A partir desse momento, nossa macro já está sendo gravada. Não precisa de pressa, né? O tempo que você leva para fazer a ação, isso não influencia. O que importa é você fazer a ação da forma correta. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente quer que os dados que sejam colocados aqui sejam copiados. Então, você seleciona e dá um Ctrl C. A gente deseja que esses dados sejam passados aqui para baixo. Então, a gente vai clicar aqui nesse espaço de baixo,
Dica importante, é sempre que você, quando for passar esses dados aqui para baixo, que você sempre coloque como inserindo uma linha acima, assim como a gente fez no exemplo manual, digamos assim, para que todo dado que você coloque, ele seja criado uma nova linha. Então, a gente copiou lá em cima, a gente vai passar ele aqui para baixo, clicando com o mouse direito, inserir uma linha acima, e a gente vai copiar os dados lá de cima. E aí, posteriormente, a gente vem aqui em cima e vai apagar esses dados e a ação está feita. Nossa macro está gravada. Você precisa dar um nome para a sua macro. Então, como a gente está fazendo um registro, então a gente coloca o nome de registro. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Claro que vocês vão se deparar com situações muito mais específicas, com automações muito mais específicas e complexas, que vocês precisarão registrar uma macro para poder facilitar a sua vida. Esse é um caso bastante simples e inicial, justamente por ser um tutorial de como está realizando essa ação. Então a gente vai salvar essa macro com o nome de registro. Nossa macro já está salva. Quando você vier em extensões, macros, você vai ver que já tem aqui algumas macros registradas. E aqui está a nossa macro como registro, certo? E aí chega o ponto importante. Se a gente colocar esses mesmos dados aqui, Lucas, com a idade de 18 anos, um grau de escolaridade superior incompleto, profissão estudante e uma renda mensal de 500, perceba que quando a gente vem aqui em extensões, macros, e ver nossas macros, clicar em registro, ele vai justamente passar esses dados de Lucas aqui para baixo. E assim, posteriormente, assim em diante, e assim ele vai registrando dessa forma. O que a gente pode fazer para facilitar ainda mais a ação da nossa macro? Ao invés de virmos aqui em cima, em macros, e clicar no registro, a gente pode criar um botão para isso. Ou uma imagem, como quer que você achar melhor. Então a gente pode vir aqui e inserir. Você vai vir em desenho. E aqui você vai ter algumas formas que você pode estar utilizando. Então vamos colocar uma forma, uma bolinha. Então você vai escolher o tamanho aqui da bolinha. Vou deixar desse tamanho. E vou colocar o nome de registro, que é a nossa macro, né? A gente salva. E esse desenho vai passar para cá. E aí você pode colocar ele, posicionar ele aqui do lado, certo? Que é onde você vai clicar para poder realizar o seu registro. Claro, pessoal, o desenho fica a seu critério, a cor fica a seu critério, o tipo de letra, a personalização do seu botão, a forma como você quer fazer, inserir uma imagem para isso fica a seu critério. Aqui o tutorial é para mostrar da forma mais simples possível de como está fazendo, como a gente pode estar realizando essa macro e colocar ela para funcionar basicamente. Então a gente já tem nossa macro armazenada aqui em cima. Para eu transformar esse desenho em um botão, perceba que quando eu clico nele não acontece nada, certo? Eu vou clicar com o botão direito do mouse nele. Nesses 3 pontinhos aqui no cantinho, a gente vai clicar e vai selecionar em transferir script. E aí a gente vai colocar o nome da macro que a gente criou, o registro. A partir do momento, o script que a gente criou, que é a nossa macro, foi passado para esse botão, para essa imagem. Ou seja, ele transformou a nossa imagem, nosso desenho, em um botão. E aí vamos preencher aqui com o segundo exemplo. Para ser mais rápido, eu vou só colocar dados aleatórios. Fábio, idade 20, grau de escolaridade, colocar isso aqui só para preencher mesmo. Renda mensal, 800. 800, opa. 800, ok? E aí, para passar nossos dados para baixo, usaremos nosso botão de registro. Perceba que com o script transferido, ele já passou esses dados aqui para baixo. E assim por diante, pessoal. Assim vai sendo o registro da nossa macro. Vou colocar só dados aleatórios aqui. Tudo que você colocar, certo? Dica importante. A depender dos dados que você tem aqui, você já pode deixar formatado a sua célula para transformar no que você quiser. Então, por exemplo, aqui como a gente quer a renda, a gente quer esse valor em moeda, né? Monetário. Então, a gente pode clicar aqui nessa célula e vir aqui em cima, formatar como moeda. O valor que a gente colocar já vai transformar automaticamente, certo? E aí
registrando, ele registra novamente. Ok? Esse é o nosso primeiro exemplo de registro de dados pessoais. E o nosso exemplo 2 é a criação de botões. Outra boa prática, vou voltar no primeiro exemplo, para ficar melhor a visualização, você pode vir aqui em ver, mostrar e tirar linhas de grade, que aí ele fica tudo branco, fica melhor de ver, porque ele vai formando a sua tabela aqui, certo? Isso é um tutorial bem básico, apenas para você ter a noção de como criar, armazenar e transferir a sua macro para uma imagem, certo? E aí no nosso exemplo 2, a gente vai ter a criação de botões. Lembra do início dessa planilha, onde eu falei, vem comigo? Isso aqui é uma macro. Isso aqui é uma imagem que eu fiz com a cor personalizada, com a letra mais personalizada, certo? Em que eu transformei isso aqui em um botão de vem comigo para levar a gente para o nosso exemplo de registro de dados pessoais. Como eu posso fazer um botão aqui para voltar para a página inicial, caso eu queira fazer um botão de retorno? O que é que a gente pode fazer? Você pode tanto inserir uma imagem ou vamos inserir um desenho. Inserir um desenho. Vamos vir aqui, vamos pegar um desenho mais diferente. Vamos pegar isso aqui. Essa aqui, pronto. Sim. Deixar ela bem grande aqui. E aí, deixa eu ver se tem como colocar um texto. Vou colocar um texto aqui no meio dela. Voltar. Aumentar um pouco o tamanho desse texto. Exemplo aí bem feio, digamos assim, né? Mas só para exemplificar aqui nossa seta de volta, né? Então pronto, colocamos nosso desenho aqui. E aí vamos gravar uma nova macro para a gente voltar para o início da nossa planilha. O que é que a gente pode fazer? Mesmo procedimento da macro que a gente já fez. Extensões, macros, gravar macro. A macro já está sendo gravada. Quando a macro estiver sendo gravada, imagine que você já clicou. Então, quando você clicar, o que você quer que ela faça? A gente quer que ela venha para essa página aqui. Perceba que ele mostrou o nome aqui, ó, ativando a página 1. Então, já está feita a nossa macro. Bem simples. Você salva. Vai colocar o nome voltar. E clica em salvar. Ok? E aí, quando a gente vem aqui para testar, perceba que com o botão direito ele vai mostrar os 3 pontinhos, né? Com o botão direito. Com o botão esquerdo, a gente já consegue colocar em prática a nossa macro. Então, a macro de voltar. Opa, não transferiu o script. Precisa transferir o script, perdão. A gente criou a macro voltar. E aí a gente atribui. Sempre lembrar de atribuir o script. Não esquecer como eu esqueci agora. E clicar com o botão esquerdo. E aí ele volta para a nossa página inicial. Certo, pessoal? Então, esse é um tutorial bem prático e simples de como fazer uma macro, certo? Com esses 2 exemplos. Um exemplo de registro de dados pessoais em uma tabela e uma criação de botão para voltar, para mudar de aba, de planilha, enfim. E para finalizar o nosso tutorial, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários aqui do próprio YouTube, entrar em contato com a gente. O Pé Produção tem essa iniciativa de produzir tutoriais práticos de forma exemplificada para vocês, certo? E para finalizar com a nossa última macro, o símbolo aqui de cima, ele é uma macro, então muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e estar ajudando a gente no compartilhamento do conhecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!